O ácido hialurônico é um glicosaminoglicano de alto peso molecular que é produzido naturalmente pelas células sinoviais e é o principal componente do líquido sinovial. A maioria dos autores considera que os efeitos benéficos do uso de ácido hialurônico exógeno são relacionados ao aumento da elasticidade e viscosidade do líquido sinovial, especialmente em articulações submetidas a processos degenerativos. O plasma rico em fatores de crescimento, derivado de plaquetas, é uma terapia biológica baseada em uso do próprio plasma do paciente, a partir do qual um coquetel de citocinas e proteínas é obtido. Embora o mecanismo de ação do PRGF seja desconhecido, é considerado que fatores de crescimento participam dos processos de ativação celular e secreção que promovem e aceleram a regeneração de tecido danificado. O estudo randomizado foi realizado de acordo com padrões internacionais de qualidade para ensaios clínicos. O protocolo de estudo foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Povisa, na Espanha, e foi conduzido em colaboração com a Faculdade de Medicina e Odontologia da Universidade de Santiago de Compostela. Foram incluídos 100 pacientes e todos assinaram um formulário de consentimento, e o diagnóstico em todos os casos foi de deslocamento do disco anterior com ou sem redução e que foi confirmado através da ressonância magnética. Os pacientes incluídos apresentaram sintomas clínicos que não responderam a tratamentos conservadores, incluindo medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, fisioterapia e talas oclusais por um período mínimo de 6 meses. Para critérios de inclusão, o paciente deveria ter envolvimento unilateral da ATM e um diagnóstico por meio de ressonância magnética ou deslocamento do disco anterior com ou sem redução e com alterações degenerativas do côndilo. A técnica cirúrgica artroscópica foi realizada com uma entrada de portal duplo usando duas cânulas de 2,3 mm. O espaço articular foi irrigado com solução salina e, posteriormente, a segunda cânula foi inserida em ângulo antero-superior que permitiu que a técnica de triangulação artroscópica fosse realizada. A varinha de coblação foi introduzida através dessa segunda cânula e foi utilizada para libertar a fixação anterior do disco e uma porção do músculo pterigóide lateral. Este procedimento permitiu a mobilização do disco para uma posição posterior com uma sonda sem corte. Durante 15 dias no pós-operatório imediato, todos os pacientes receberam um tratamento e recomendações que incluíram o uso de drogas anti-inflamatórias não esteroidais, uma dieta suave e uma tabela contendo exercícios específicos de fisioterapia. Houve uma diminuição da dor em ambos os grupos, embora a diminuição tenha sido maior no grupo PRGF. Quanto à abertura da boca, observou um aumento progressivo em ambos os grupos, que foi maior no grupo PRGF e se estabilizou aos 12 e 18 meses após a cirurgia. Os distúrbios da DTM são uma condição patológica muito comum, influenciado por múltiplos fatores etiológicos e fisiopatológicos, principalmente estresses mecânicos como sobrecarga da articulação, bruxismo e processos inflamatórios, determinando degeneração gradual da articulação, especialmente o disco, a cartilagem, a membrana sinovial, o fluido e o côndilo mandibular. O principal objetivo do tratamento de uma DTM é a diminuição da dor e melhora da mobilidade da mandíbula.
A opção cirúrgica são para apenas 10% dos casos em que os sintomas persistem. Muitos estudos relataram a eficácia da injeção de ácido hialurônico na ATM, especialmente nos casos associados a alterações degenerativas. Embora o mecanismo de ação de ácido hialurônico seja desconhecido, observa um efeito mecânico da aplicação da viscosidade, aumentando a elasticidade e a viscosidade do líquido sinovial. O PRGF é um produto 100% autólogo e reparado a partir de um pequeno volume de sangue que não inclui os glóbulos brancos. Embora o mecanismo de ação do PRGF seja desconhecido, existem estudos que procuram as propriedades de ativação, migração e quimiotaxia celular, bem como propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e analgésicas. O possível efeito benéfico do PRGF está associado à regulação de certos caminhos que atuam sobre a interleucina 1, inibindo sua atividade inflamatória, bem como a liberação de numerosas citocinas relacionadas ao processo complexo da combinação e secreção de moléculas que induzem uma resposta positiva na estabilização e reparação do dano à cartilagem articular. Foi observado que a infiltração do PRGF mostrou melhores resultados em relação ao ácido hialurônico, e isso se relaciona fundamentalmente com dois motivos. Em primeiro lugar, o PRGF ajuda a restaurar os níveis de ácido hialurônico endógeno, que é o principal componente do líquido sinovial, diminuído nos processos articulares degenerativos, estimulando sua liberação e, deste modo, proporciona o benefício do envolvimento mecânico, anti-inflamatório e... Além disso, nota-se na literatura que ambos compartilham as mesmas vias metabólicas de ação envolvidas na ativação e regulação de alguns processos fisiológicos, especialmente na relação com a atividade da interleucina 1, observada experimentalmente, uma vez que o PRGF melhora as propriedades biológicas do ácido hialurônico. Em relação à nossa opinião, a injeção intra-articular de PRGF é mais eficaz do que a injeção de ácido hialurônico, porque ela melhora a capacidade funcional, houve aumento da abertura da boca e diminuição significativa da dor. Entretanto, reconhecemos que a diferença entre os dois grupos é mínima, mas há uma necessidade de realizar novos testes para confirmar esses resultados.